Irmãos, graças a paz. Amém, graças a Deus. Antes de iniciarmos, gostaria de orar mais uma vez. Pai querido, damos graças por esse momento, Pai. Te agradecemos por ter participado, Senhor, da Tua ceia, relembrando o sacrifício de Cristo naquela cruz por nós, ó Deus. Te agradecemos pelo Seu precioso sangue derramado naquela cruz, ó Deus. Te agradecemos, Pai, pois estamos nesse momento reunidos aqui com o único intuito de Te louvar e de Te engrandecer, ó Deus. Te peço, Senhor, que nesse momento Teu Espírito possa estar guiando essa reunião, Pai. Que da minha boca possa não proferir, que minha boca possa proferir somente o que o Teu Espírito quer, Pai, e nada do que eu quero, Senhor. Que eu possa me calar diante de Ti e só o Teu Espírito falar nessa manhã, Pai. E que essa palavra traga frutos para nossas vidas, Pai. E que possamos, Senhor, Te conhecer cada vez mais e conhecer a profundidade do precioso sacrifício do Teu Filho naquela cruz, ó Deus. É isso que Te pedimos, Pai. Em nome precioso de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar um pouco com os irmãos a respeito de um tema que há uns 2 anos atrás, aproximadamente, eu tive a oportunidade de estudar e confesso aos irmãos que esse tema me encantou, porque muitas vezes estudamos, quem cresceu no meio cristão, estuda o Velho Testamento e estuda os sacrifícios no Velho Testamento com uma superficialidade muito grande, muito grande. E nós não temos a dimensão do significado deles e da tipologia deles para nos dar uma visão mais ampla e mais profunda a respeito do sacrifício de Cristo naquela cruz por nós. Então, o tema de hoje é um tema complementar ao que está sendo trabalhado com o meu pai, certo? Que está adentrando em Gênesis. Não quero de maneira nenhuma estar fazendo o prosseguimento desse tema, não. Aqui nós vamos utilizar da mesma ferramenta que estamos trabalhando, que é a sementeira da Bíblia, para que aqui a gente desenvolva paralelamente um tema que nos mostra antes do surgimento da lei, antes da ordenança, dos sacrifícios e tudo mais. Ou seja, em Gênesis, 4 sacrifícios que foram efetuados. E esses sacrifícios, cada um deles vai nos trazer uma faceta do sacrifício de Cristo. E isso é maravilhoso. Então, a função do estudo nessa manhã é nos dimensionar, através de Gênesis, em amplitude e aprofundamento do precioso sacrifício que Cristo fez naquela cruz por nós. Nós celebramos a ceia nessa manhã. E nós só podemos dar a real importância, a real relevância da ceia do Senhor, se nós tivermos essa dimensão do quão precioso foi, do tamanho do sacrifício que foi de Cristo naquela cruz por nós. Então nós vamos estar trabalhando 4 aspectos dele nessa manhã. Então vamos iniciar com o primeiro deles. Claro que antes eu vou estar dando uma breve introdução para que a gente embase o tema e assim, consequentemente, nós vamos pontuá-los de maneira incisiva, curta, mas trazendo uma profundidade a respeito de cada um deles.
Maravilha. Então vamos lá. Bom, a introdução aqui é o seguinte: como disse anteriormente, Gênesis nos apresenta 4 sacrifícios que tipificam a obra expiatória de Cristo na cruz, e que é central em toda a Bíblia e deve ser central na vida de cada um dos cristãos. E ela está presente de Gênesis, como vamos ver aqui, até Apocalipse. O primeiro tipo foi dado tão brevemente, em um versículo, e às vezes passa batido por nós, mas o primeiro tipo foi dado no dia em que o pecado entrou no mundo. E ele permeia por toda a Bíblia, chegando até Apocalipse, com a vitória final de Deus. Esses sacrifícios, eles foram realizados, como eu disse aos irmãos, antes da lei, e devem falar alto em nossos corações. Assim como nós temos 4 evangelhos, que eles completam, cada um com uma abordagem diferente, a pessoa e a obra de Cristo, Gênesis nos dá 4 sacrifícios, como se fosse uma bússola, os 4 pontos da bússola, 4 pontos do sacrifício de Cristo, de tamanha grandiosidade dele, e é nos revelada gradativamente. Então a gente vai ver uma medida de luz em cada um dos sacrifícios. O primeiro deles, que nós já vamos adentrar, ele nos dá uma pequena medida de luz. O segundo vai nos ampliar essa medida. O terceiro, ampliar essa medida. E o quarto vai nos dar uma medida que vai completar esses 4 faces, esses quatro pontos do sacrifício de Cristo. E por que isso? Porque Deus nos deu tantos tipos, tantas ferramentas, porque a nossa mente, ela não é capaz de absorver tamanha salvação em Cristo Jesus, tamanho sacrifício. Então Deus nos dá todas as ferramentas possíveis e imagináveis, para que, através do seu Espírito, nós possamos ter a revelação das minúcias desse precioso sacrifício. E o maravilhoso, que a Bíblia nos diz que o quê? Até que a propiciação fosse feita pela morte de Cristo, Deus, ele ignorava o pecado do povo. Ou seja, ele, como um Deus justo, mas como um Deus amoroso, ele estabeleceu sacrifícios terrenos, temporais, ilimitados. E assim, de acordo com esses sacrifícios, ele ignorou com a sua longanimidade e com a sua misericórdia o julgamento perante o povo, até que Cristo fosse encarnado, revelado a nós e cumprisse de uma vez por todas o sacrifício expiatório naquela cruz. Então, os olhos de Deus, eles eram encobertos pela oferta desses sacrifícios designados. E somente a gente estudando esses tipos, nós vamos ter essa dimensão do precioso sacrifício do Cordeiro que morreu de uma vez só e de uma vez por todas. O Cordeiro que foi morto, foi imolado antes da fundação do mundo e revelado a nós através da sua encarnação, aquele que nasceu, cresceu, sofreu e morreu como homem e hoje está ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Esse Senhor Jesus Cristo, o seu precioso sacrifício,
que é a base, cuja morte, cujo sacrifício é a base da nossa vitória. Isso que nós vamos estar estudando nessa manhã. E eu clamo ao Espírito Santo que Ele possa estar falando a nossos corações, para que a gente possa ter conhecer mais sobre algo que é central na palavra de Deus. Porque sem a cruz não há vida. E a vida está em Cristo. João vai dizer, no Evangelho de João temos Cristo falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dos tipos vai nos trazer a proximidade entre nós e Deus. Por quê? Porque o pecado trouxe uma barreira entre nós. E somente com o sacrifício nós podemos ter paz com Deus, nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos viver uma vida de maneira que glorifiquemos a Deus. E a base e o primeiro tipo nós temos aqui em Gênesis 3, 21. Então os irmãos podem abrir em Gênesis aí no início, quando o pecado adentrou ao mundo, nós já temos o primeiro tipo. E esse primeiro tipo, ele é maravilhoso, porque ele fala profundamente aos nossos corações, e ele está em um versículo somente. Deus não quis prolongá-lo, foi um ato sublime de Deus. E esse primeiro tipo, em Gênesis 3, 21, pode colocar aí, Sérgio, para nós, por favor? Ali. Esse primeiro tipo, nós podemos denominar ele como cobertura. Cobertura. Vamos ler aqui o verso 21, que vai falar assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Esse sacrifício, ele é implícito. Por quê? Porque se Deus fez vestimenta de peles, alguém ou algo tem que ter morrido. Não concordam? Então aqui, nesse pequeno verso, nós temos implicitamente o primeiro tipo de sacrifício, que vai nos dar uma face, uma fração do sacrifício de Cristo. E esse sacrifício, ele está para nós como um sacrifício de cobertura. Por quê? Porque tendo Deus pronunciado julgamento sobre a serpente, a mulher e Adão, o Senhor cobriu o casal culpado com casacos de pele de animal. A palavra cobertura no hebraico é a mesma usada para expiação em todo o Antigo Testamento. Então aqui, o cobrir que está escrito é expiar, expiação, é a purificação daquele ato pecaminoso que Adão e Eva cometeram. Porque nós sabemos, a Bíblia é muito clara, que o salário do pecado é a morte. E Adão ali, naquele lugar onde ele era a imagem e semelhança de Deus, ele vai e peca contra Deus, replicando o mesmo pecado que ocorreu nos céus. Naquele momento, a consequência do seu pecado era ser fulminado, era a morte. Mas Deus, ele é gracioso e misericordioso, então ele pega esse animal, ele nem expõe para nós que animal que era, mas ele pega esse animal, e desse animal ele faz a vestimenta de Adão e Eva. E essa vestimenta, que foi então, olha que maravilhoso, o primeiro sacrifício foi efetuado pelo próprio Deus no Éden, com as mãos do próprio Deus. Ele vai e imola esse animal e reveste Adão e Eva. Para quê? Para cobrir eles do julgamento e da ira de Deus.
porque a consequência do pecado deles era a morte. Não tinha outra escapatória. Então Deus vai e os reveste com a pele do corpo, com a pele do animal, que tipifica o cordeiro, mas com a pele do animal, que não é nos exposto qual animal aqui, com o objetivo de fornecer uma cobertura que permite ao pecador permanecer na presença de um Deus santo, porque ali eles tinham que ser fulminados. Ali seria o fim da raça humana, mas Deus é misericordioso e Ele tem um plano de salvação. A vinda de Cristo, a morte de Cristo naquela cruz, não foi uma carta na manga de Deus. É um plano perfeito de Deus, que aos nossos olhos humanos e a nossa mente humana talvez não possa entender completamente. Mas tudo isso foi planejado por Deus. E através desse sacrifício houve a cobertura daqueles dois, de Adão e Eva. E eles puderam, apesar das consequências, eles puderam permanecer vivos, permanecer perante um Deus perfeito e um Deus santo e justo, aplacando o julgamento que merecíamos e a ira de Deus. Então esse é o primeiro tipo. O primeiro tipo é um tipo de cobertura. Nós podemos ler, os irmãos nem precisam abrir, um textinho aqui no Novo Testamento só para complementar. Romanos 3, estamos estudando Romanos com os jovens, do 25 ao 27 vai falar assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui até o 26, nós temos então o embasamento dessa cobertura. Agora podemos ir para o segundo tipo, que é logo no capítulo seguinte. Pode colocar, Sérgio. Logo no capítulo seguinte, então nós temos em Gênesis 4, no verso 4, um sacrifício que se nós poderíamos resumi-lo em aceitação. Aceitação. Então, a primeira luz que nós temos é um sacrifício de cobertura, certo? E agora nós temos a segunda luz, ou a amplitude de luz, na aceitação. E aonde nós vemos isso? Em Abel. O verso 4 do capítulo 4 de Gênesis vai nos falar assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Mais uma vez nós temos um verso só. E que verso maravilhoso. Porque como eu disse anteriormente, o pecado levantou uma barreira entre nós e Deus. E separados dele não há vida, não há gozo, não há alegria. E Abel, ele tinha em seu coração a realidade do salário do pecado. E assim ofertou a Deus das primícias do seu rebanho. Ele sabia que ele era um pecador. E que um pecador como ele só poderia ter a aceitação de um Deus perfeito. Ele só poderia se aproximar de um Deus perfeito mediante um sacrifício, mediante um intermediário, único intercessor entre nós e Deus, Cristo Jesus. E ele só poderia se aproximar de Deus através
do sacrifício do cordeiro. Então ele vai e pega a primícia do seu rebanho. O que é isso? É aquele cordeiro perfeito, que se nós formos ver lá no Êxodo, quando Moisés dá as instruções ao povo de Deus sobre qual cordeiro eles deveriam pegar para sacrifício e como que eles deveriam fazer aquele sacrifício, eles teriam que pegar um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito. E esse cordeiro, essa primícia do rebanho, fala de um cordeiro perfeito. Está tipificando Cristo Jesus. Então aqui, Abel vai e ele sacrifica a Deus o melhor do seu rebanho, um cordeiro perfeito. Lá mesmo em Romanos, no capítulo 6, o verso 23, nós vamos falar assim, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, como nós dizemos aqui, não há vida se não for através de Cristo. Não há regozijo se nós não tivermos a aceitação do nosso Deus, se nós não pudermos nos aproximar de Deus. E esse caminho só nos foi aberto através de Cristo. Quando Cristo morreu, o véu se rasgou de cima a baixo e o caminho foi escancarado para nós adentrarmos ao Santo dos Santos, adentrarmos a uma vida de proximidade com Deus. E esse sacrifício aqui, ele vai nos relatar, nos tipificar essa fração, essa faceta do sacrifício de Cristo. Mediante a fé, o sacrifício de Abel foi agradável a Deus e ele obteve aceitação. Tanto é que lá em Hebreus 11, onde vai estar nos falando a respeito dos heróis da fé, né? Como já estudamos aqui com o meu pai a respeito de Hebreus. Hebreus 11, o verso 4, vai estar falando de Abel. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Esse sacrifício, ele deve falar tão grandemente em nossos corações, que ele é relembrado a nós em Hebreus. O autor de Hebreus relembra, Abel, lá atrás, ele sacrificou, pela fé ele sacrificou um cordeiro, a primícia do seu rebanho, porque ele sabia a condição dele, e que para ele estar perante um Deus perfeito, para ele poder ter a aceitação desse Deus perfeito e aproximar desse Deus perfeito, ele precisava de um sacrifício, ele precisava do sangue derramado de um cordeiro, porque nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e através dessa aceitação podemos nos aproximar de Deus, como já falei, até estava aqui o texto, mas não precisamos abrir, que o véu se rasgou mediante o sacrifício de Cristo, e assim foi nos escancarado o caminho até o Santo dos Santos, um caminho de intimidade, de proximidade. Além de sermos, isso é tão maravilhoso e tão profundo, porque além de sermos aceitos por Deus, Cristo nos deu a possibilidade de nos aproximarmos e vivermos uma vida de comunhão para com Deus. E isso é maravilhoso. Então esse segundo tipo é o tipo da aceitação ou proximidade.